Olá, bom dia, tudo bem com você? Nossa leitura hoje será na segunda carta de Pedro, que nós estamos lendo esses dias. Nós já estamos no capítulo de número 2 e vamos ler hoje a partir do versículo 17 ao versículo 22, que encerra esse capítulo 2. A minha oração nessa manhã é que o Espírito Santo de Deus continue abençoando a você e a sua família, que tudo esteja correndo bem. Estamos numa semana maravilhosa que antecede o lindo dia de Natal e é muito bom nos alimentar um pouco mais com a palavra de Deus. Vamos ler então? Mas antes disso eu quero te pedir um favor. Deixe seu gostei, tá bom? Se não é inscrito, se inscreva, compartilhe com mais alguém este vídeo, essa mensagem. Vamos ler. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 17 ao versículo de número 22. Diz assim: Estes são fontes sem águas, nuvens levadas pela força do vento, para os quais a escuridão das trevas eternamente se reserva. Porque falando coisas muito arrogantes de vaidades, engodam com as concupiscências da carne e com dissoluções aqueles que estavam afastando dos que andam em erro, prometendo-lhes liberdade, sendo eles mesmos servos da corrupção. Porque de quem alguém é vencido, do tal faz-se também servo. Porquanto, se, depois de terem escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-lhes o último estado pior do que o primeiro. Porque melhor lhes fora não conhecerem o caminho da justiça do que, conhecendo-o, desviarem-se do santo mandamento que lhes fora dado. Deste modo, sobreveio-lhes o que por um verdadeiro provérbio se diz: o cão voltou ao seu próprio vômito, a porca lavada ao espojadouro de lama. Olha o que nós encontramos hoje na palavra de Deus, nesta linda carta do apóstolo Pedro, está escrevendo aqui. É um texto interessante e a gente vê já da primeira carta de Pedro. E a gente percebe aqui que Pedro, ele tem o cuidado de estar sempre orientando aqueles cristãos, orientando eles para que eles não caíssem em erros, mantivesse a sua vida firmada na fé em Cristo Jesus, cuidando sempre de tudo que estava acontecendo. Aí a gente chega aqui, nessa leitura do segundo capítulo da segunda carta de Pedro, e nós lendo, nossa leitura foi do versículo 17 ao versículo de número 22, que encerra o capítulo 2. E o que é que a gente encontra aqui? A gente encontra uma coisa interessante aqui. Olha só. Quando ele fala, quando a gente lê o último versículo da leitura do vídeo passado, que foi o 16, diz: Mas teve a repreensão da sua transgressão, o mudo jumento, falando com voz humana, impediu a loucura do profeta. Aqui foi quando Balaão vai e a jumenta, ele não vê o anjo e a jumenta vê, fim que Deus faz com que a jumenta fale e Balaão entende que ali havia um anjo impedindo a passagem dele. Muito bem. E aí continua nessa leitura que nós estamos fazendo hoje, do versículo 17 desse capítulo 2 da Epístola de 2 Pedro: Estes são fontes sem águas. Esses quem? Esses que são enganados, que não querem obedecer à voz de Deus, que voltam de onde viveram. E aí a gente vai encontrando aqui, quando chega o versículo 19, a gente encontra aqui, que diz aqui: prometendo-lhes liberdade. Olha só. O espírito de anarquia, prometendo liberação das restrições justas, predominará com altivez na sociedade e na igreja nos últimos dias, antes da vinda de Cristo. Por quê? Nós estamos vivendo um período na nossa vida e na nossa vida cristã, onde eu costumo dizer assim,
ficou tudo muito fácil, ficou tudo muito liberado, tá tudo, nada é errado, tudo tá certo, faz assim mesmo, Deus está vendo tudo, exatamente, Deus está vendo tudo e Deus está vendo os erros que nós praticamos. E aí, quando a gente vai caminhando aqui, a gente vai vendo no versículo 19, prometendo-lhes liberdade. Por quê? Aquelas pessoas que querem tirar alguém que está andando no caminho correto, talvez você diga assim, mas fulano é uma pessoa muito boa, mas tá andando meio cambaleando. Por quê? Porque muitas vezes existem pessoas que são levadas a tirar aquela pessoa daquele caminho, tem prazer nisso, são enviadas para tirar aquela pessoa daquele caminho correto. E fica dizendo, não, vamos aqui, não tem nada não, pode fazer, não tem problema, Deus perdoa, você faz, Deus e perdoa, e pede perdão e Deus perdoa. E vai saindo fora do verdadeiro caminho, achando que isso é liberdade. E isso se torna como um espírito de anarquia, que diz assim, nada é nada, não tem problema não, pode fazer. Que bobeira, todo mundo faz. Você já ouviu essa expressão? Todo mundo faz. E um dia eu falei para uma pessoa assim, eu não sou todo mundo, eu sou Ivailza. Eu não posso fazer o que todo mundo faz, porque todo mundo faz. Sabe por quê? Porque eu tenho um compromisso diante de Deus. E a palavra que o Senhor está dando para nós nessa manhã abençoada é qual é o seu grau de compromisso que você tem com Deus, com a palavra de Deus, com o seu testemunho. Pedro, ele tem essa preocupação e está alertando e mostrando. No versículo 16 desse mesmo capítulo, ele está mostrando que o profeta precisou ouvir a voz de um jumento para poder ele entender que estava errado o que ele estava planejando fazer. E aqui, e tudo isso vem vestido numa capa de uma falsa liberdade, né? Porque nem toda liberdade que parece que é liberdade. Por quê? Porque muitas vezes alguém diz assim, vamos a tal lugar, porque é tranquilo, não se preocupe, eu não conto para ninguém. E aí aquela pessoa, ela cai naquela cilada, talvez porque já tivesse vontade, mas depois daquela mesma pessoa que era o tal amigo, já contou para o amigo do amigo do amigo do amigo, daqui a pouco todo mundo já sabe. E você está numa situação difícil. Mas olha, a Bíblia nos ensina, a carta de Pedro chega até nós, mostrando esses ensinamentos que ele estava mandando para os cristãos ali, os cristãos judeus, os judeus que haviam se tornado cristãos. E aí, o que é que a gente encontra aqui? Olha o versículo 20. Porquanto, se depois de terem escapado das corrupções do mundo, ora, depois de ter aceitado Jesus como Salvador, ter feito a sua confissão de fé, tá andando tudo direitinho, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-se-lhe o último estado pior do que o primeiro. Por quê? Porque a casa estava limpa. Olha só, e aí a pessoa retorna para aquela vida de erro, de pecado, que desagrada a Deus. E aí a gente encontra que, se forem outras vezes envolvidos, os versículos 20 a 22 claramente mostram que alguns dos falsos mestres foram anteriormente redimidos do poder do pecado e depois perderam a salvação. Mas por quê? Porque se afastaram do caminho que leva à salvação. Eram falsos mestres, pessoas que pegam a patente de mestre e começam a ensinar coisas que vai levar pessoas à perdição. E a gente vê muito isso acontecer atualmente. Quantos casos nós ouvimos falar? Mas o que me chama a atenção desse texto, dessa preocupação do apóstolo Pedro, é levar aqueles crentes a entender que eles têm como resistir àquilo. Porque eu estou ensinando a você o perigo que vocês estão correndo. Então prestem atenção. Se você já aceitou Jesus, você já conhece o verdadeiro evangelho, então permaneça fiel. Não aceite conselhos, convites que te levará para um caminho que você já veio dele, você já conhece, é um caminho de perdição. Então você que está firme no Senhor, permaneça firme, é o meu conselho desse dia.
permaneça firme no Senhor, sabendo que é o Senhor que cuida de você, sabendo que é o Senhor que cuida da sua família, sabendo que é o Senhor que te dá força, entendeu? Então, quando vem chegarem os conselhos, os convites, nós estamos num período muito bonito, um período de muita luz, de muita festa. Cuidado com os convites que vão chegar. Cuidado para você não ser enredado por coisas que não agradam a Deus. Então presta atenção. Jesus, ele é maravilhoso, ele é perdoador, mas existem momentos que a gente tem que pensar, e se eu pecar, eu peço perdão, Jesus me perdoa. Ótimo. E se não der tempo você pedir esse perdão, presta atenção. Então vamos estar nessa palavra, ficar firme, porque olha o que diz aqui, o versículo 22. O versículo 21 e 22 eu vou ler, que foram os dois últimos versículos da nossa leitura hoje. Porque melhor lhes fora não conhecerem o caminho da justiça do que conhecendo-o, desviarem-se do santo mandamento que lhes fora dado. Por quê? Uma vez que eu conheço a palavra de Deus, que eu conheço o caminho do Senhor, quando eu volto atrás, eu estou dizendo, eu não dou valor a você. O bom para mim era aquela vida lá atrás. Mas a vida lá atrás de pecado, de pecado, vida dissoluta, vida de erros, vida de maldade, isso não vai me levar ao céu, não vai me levar à presença de Deus. Então, vamos permanecer firmes. Eu te convido, você que por acaso tenha se afastado dos caminhos do Senhor, é hora de você retornar. Aproveite enquanto você ouve esse vídeo, ouve esse áudio. Retorne à casa do Pai, Ele está te esperando. E aí diz aqui o versículo 22, deste modo, sobreveio-lhes o que por um verdadeiro provérbio se diz. Quantas vezes você já ouviu esse provérbio? Olha aqui. O cão voltou ao seu próprio vômito, a porca lavada ao espojadouro de lama. Porque você que conhece porca, esse animalzinho, ele gosta de ficar na lama, no chiqueiro, não é? Então, vamos prestar atenção, vamos permanecer com a nossa vida espiritual lavada e remida no sangue do Cordeiro. Então, que Deus continue te abençoando, te dê um dia maravilhoso, te dê um dia de respostas, um dia de vitórias na tua vida. E eu te peço mais uma vez, não esquece de deixar o seu gostei. Deus te abençoe e até amanhã no próximo vídeo. Nós estaremos começando amanhã o terceiro capítulo e último dessa carta de 2 Pedro. Beijo no seu coração, Deus continue te abençoando.